Nós vamos discutir então, Léo, as particularidades dessa linha muito especial, que é a linha Conté a Paris, que é uma linha tradicional de crayons, carrés, pastel e uma série de outros produtos para técnicas secas. Certo. Alguns clientes têm dúvidas a respeito de lápis crayon e lápis pastel. Quais são as diferenças, Sr. Caetano? O que o senhor pode dizer para a gente? Bom, na verdade, os crayons e os carrés de forma quadrada e os lápis em forma já com a madeira são muito diferentes da linha de pastel. A linha de pastel na Conté é uma linha em que você trabalha com os pastéis soft, que são os pastéis tradicionais, que tem o pigmento e uma goma, normalmente metilcelulose, goma dragante, outro tipo de goma qualquer. São mais friáveis, eles são mais porosos, eles soltam mais pó, não é? Enquanto os crayons carrés são um pouquinho mais gordurosos, não quebram e dão um outro tipo de execução que é diferente do pastel. Esse pastel existe dessa maneira assim, soft, né, que é macio, e na forma também um pouco mais rígida, em forma de lápis. Porém, esse lápis pastel não tem nada a ver com os carrés, que são um pouco mais gordurosos e são mais firmes. Né? Há uma interação entre eles. O artista sempre vai trabalhar em conjunto com eles todos. Na falta de um, terá a, a suplementação de outro e assim por diante. Não é? Mas a gente vai explicar de uma maneira mais pormenorizada. Certo. A diferença entre o lápis pastel e o pastel soft, Sim. no efeito geral, no papel, para o artista, seria a mesma coisa. Se trabalha muito bem. Posso misturar os dois tranquilamente, É as para cores misturar. são iguais, inclusive. Os pigmentos são iguais. O que diferencia é que aqui no lápis pastel, Uhum. aqui no cilindro soft pastel, pastel macio, é uma goma que interage para formar esse tipo de bastão, que é friável, ele solta o pigmento nas fibras do papel. Quando você tem um detalhe de pastel muito mais minucioso, aí você entra com lápis. O lápis, ele tem uma carga muito pequena de argila, que faz com que a dureza seja um pouco diferente dessa suavidade. Então você pode apontar o pastel, o que você não pode fazer com a barra, Certo. não é? Aqui você aponta, você faz grandes detalhes, faz pequenos detalhes, faz toda a intermixão, só que ele é mais firme e muito mais manuseável. O pastel, quando nasceu, e a terra do pastel é a França, ele só existia em barras, feitos um por um. Só com o advento da invenção dos lápis comuns de grafite é que se chegou ao lápis pastel. Deu mais ou menos para você Sim, pegar? Mas eles se sim, interagem completamente. Né? certo. Agora, a linha clássica, você quer fazer alguma pergunta sobre os crayons em si? Então, dos crayons a gente tem uma gama grande aí de variedades, né? Então, vou enumerar aqui e se eu esquecer de algum, o senhor me lembra. Então, vamos só separar de duas maneiras, que é Uhum. o formato. Certo, Você tem em forma de lápis, que é o lápis crayon. E você tem o crayon em forma de barras, que são chamadas de carré, por causa da seção quadrada que ele permite o uso com a aresta certo. da barra ou com toda a superfície lateral dele fazendo grandes entonações. Essa é a grande separação, mas você ia juntar mais coisas, não é? Sim, aí falando dos lápis especificamente crayons, eu tenho lá o negro, né, o charcoal, o carbone, o sépia, o sanguínea e o branco em si, né? Sim. Ah, Fora, se você deixar de lado os lápis de grafite comum, graduados, que tem várias gradações, certo, e o grafite de integral, que integral. é uma forma integral. E enfatizando sempre que tem uma forma de carvão aqui no lápis muito importante. Aham. Não é?
Da mesma maneira, você tem também uma série de cores que são crayons em forma de barra, que você não tem na linha de lápis. Certo. Esses lápis crayon remetem a uma antiguidade, vamos dizer, de Leonardo da Vinci, que usava simplesmente o recheio Aham. da cor, com carvão, com argila, com outras coisas, com gordura, para fazer o seu próprio material de desenho. Né? Certo. Só que com o advento da invenção na França da linha Conté, que se deu por volta de 1780, houve uma atualização do material no sentido de dar ao artista da época e aos futuros, tanto que nós estamos em 2000 e lá vai pedrada, estamos usando as mesmas ferramentas em si da grande renascença, né, que mudou completamente o sítio da arte em todo o mundo. Não é? Ok. Então, a composição desses lápis crayon, né, da Conté, elas são variadas. Os negros você citou. Sim. Você tem o Terre Noir, que é um preto intenso, aveludado. Você tem o Carbone, que é um material um pouco mais leve, mas também, de acordo com a pressão que você exercer no papel, ele fica muito mais negro. Uhum. Depois você tem o carvão em si, que é um lápis de carvão mesmo. É um carvão friável, só que com um pouquinho mais de argila. Ele tem uma graduação que permite você apontá-los. Todos esses crayons em forma de lápis permite que você, com um apontador da linha Conté também, você consiga pontas afiadas. Quando a ponta vai ficando mais gasta, você tem outra área de comportamento. Não é? Uma vez a ponta afiada, você pode fazer a delineação. Esses crayons em si, que eu gostaria até que o Léo me lembrasse quais são as apresentações, ele tem as cores e os tons da antiguidade clássica. Por exemplo, o sanguínea. Uhum. Sanguínea são 3 tipos, né? O sanguínea 3 tons, vamos colocar aí. Esse seria um sanguíneo, né? Isso. Que é um avermelhado. Certo. Lembra muito uma terra de Siena, não é? E você tem vários tons dele, né? Quantos tons você tem? Dentro da marca Conté, nós temos 3 tons, né? Que é o tradicional, que é o sanguíneo mesmo, o Médici, né? E que é da época Médici, né? Isso, e o 18, né? Do século XVIII. Século XVIII, exatamente. Todos eles, você pode fazer cores de pele diversificadas. Você tem um sépia também, não é verdade? Sim. Eu acho que é este aqui, é esse não? aí, isso aí. O sépia remete muito a uma terra de sombra queimada, mas ligeiramente avermelhada. Com o branco, você realça as luzes, como nós vamos ver nos vídeos que vão ser integrados aqui à nossa conversa. Certo. Né? De verdade, não é? Nos carrés, há a mesma réplica dessas cores clássicas. Você tem sanguínea aí. Temos também. Você tem sépia. Na verdade, aqui nos carrés, como o senhor mesmo disse, a variedade é maior de cores. Né? Mas se você olhar aqui embaixo, há uma série clássica. Certo. Não é? Inclusive tem tons de cinza, né? Exatamente. Tem o branco também. Esse branco aqui corresponde a um carré branco lá, que é diferente de um pastel em forma de lápis. Este pastel em forma de lápis, apesar de se integrar com todo o sistema, ele é completamente diferente do branco crayon. Esse é um branco mais firme, apesar de que, colocado no papel da maneira que o artista usar, ele deixa até transparecer o fundo do papel. No pastel ele cobre completamente, né? Certo. Então, esse pastel aqui é mais seco do que este aqui. Essas marcas aqui são mais fortes e praticamente indeléveis, se bem que você pode, com a borracha miolo de pão, você pode aliviar a carga e tirar as manchas do material na sua execução. Eu consigo apagar completamente, por exemplo?
fiz um traço errado lá, eu quero apagar com essa Olha, borracha lá. normalmente o artista maneja muito Maneja, né? isso, porque ele não aplica de uma vez. Se ele está vendo Aham. que isso está errado, isso também se usa também com Ele- esfuminho. Ele sempre sabe tirar Uhum. partido, erro e tentativa. Isso é comum na vida do artista. Certo. E por isso que ele tem todas essas ferramentas aqui. E você vê também que nós temos os carrés mais clássicos, né? Sim, Aqui nós temos o bistre, que é um marrom clássico. O bistre é um pigmento tirado de um vegetal, mas muito resistente, né? Aqui você tem sanguíneos, sanguíneo, você tem o branco, você tem o cinza certo. e você tem uns rosas muito leves também, porque você pode formar uma entonação de pele indiferente da origem, da etnia, né? Você consegue fazer tudo isso com esse material. Esses materiais também se apresentam em pequenos jogos. Olha, esse é um jogo clássico para você fazer nus, rostos, paisagens até, porque na ordem de troncos, de árvores, etc., já compreende aqui, você com um pouco mais de verde, você faz folhagens, o que você quiser. E há estojos completos também dos carrés, né? Com quantas cores tem o carré? 48. 48. Isso. E os lápis pastel? Também. 48. Os crayons, você tem a família dos clássicos, não é? Dentro de cada um, a gente tem as graduações. Então eu tenho um mais macio, um mais. Principalmente também no grafite, não é? Isso. Aqui você já me estendeu um lápis grafite, Aqui. não é? Graduado. Esse aqui, Isso. quantas graduações temos aqui? Esse Temos daqui, se eu muito não me engano, são 4. não seja muito preciso. 4 é o suficiente. E você também tem o grafite integral. Isso. Esse aqui, você tem várias graduações também. Isso. São 3. Bom, e o carvão? Além de nós termos um fusain carvão aqui, nós temos também o carvão em forma sólida, o carvão É o comprimido. Isso. Mas também tem gradações. Também graduações. É uma barra cilíndrica. Deixa eu Olha pegar uma aqui pra então, gente. Esse carvão não é, ele é diferente do crayon do lápis. Porque Sim. ele está numa forma mais consistente, ele tem certa argila, certa celulose para formá-lo mais firme. Certo. Mas ele tem um rendimento para certas técnicas. Pelo que me muito mais parece, ele apropriado. parece que ele é mais oleoso que o Exatamente. normal. Tem Isso é. um pouco waxy, hein? Aham. Exatamente para não haver aquela quebra, como existe no pastel Soft. macio, né? Certo. No complemento da linha de técnicas secas, nós temos também um fixativo. Fixativo. Próprio para técnica seca, Né? né? Você pode usar no pastel, no lápis pastel também, se o artista assim desejar. Certo. Um fixativo especial, transparente e inodoro, o que é muito importante. Então, na verdade, a linha Conté, para as técnicas secas, apresenta um quadro de disposição que os artistas se compõem normalmente na medida ou da sua necessidade ou então numa interação para satisfazer o seu trabalho, dos quais eu ressalto. Você tem os crayons em forma de lápis, os crayons em forma de barros, coloridos, ou então com as cores Tradicionais. da Renascença, da Antiguidade, incluindo branco, preto, cinzas, bistre, sépia, três sanguíneas, cores que são muito apreciadas para modelo vivo, para nu, não é? E certas formas de paisagem também. Certo. Você tem os lápis pastéis, Pastel. que são diferentes desses lápis fusain comum. É um pastel de uma forma menos friável, apontável, e você tem o verdadeiro pastel macio em estojos com diversos tamanhos. Você tinha também você está abrindo uma... sim. Aqui. A caixinha. Esses são os carrés da antiguidade já prontos. Ótimos para você sair em plein air, pintando na natureza. Certo. Esses materiais da Conté são extremamente portáteis. Você com um caderno desses
ou da Canson, da Anemile, esses carnês de voyage, esses diários, e um estojinho, uma barrinha, você tem todo o material para fazer o registro da ocasião que você achar conveniente, não é? Certo. E suporte, Caetano, eu posso. Basicamente papel, né? Papel. Papel. Papel, sem dúvida. Mas, veja bem, você tem também o efeito dos frisões quando você vai fazer o esboço de tela, não é? Você vai marcar com esses carvões, quer sólidos, quer comprimidos, quer o carvão em forma de fusão, né, Certo. de lápis, você faz seu esboço na tela, que ele com a tinta ele se dissolve e desaparece. Se você quiser também deixar um esboço mais forte, você pode também. Mas não é só o pastel, não só o pastel. O pastel talvez seja a maior parte, porque faz interação exatamente com essa Aham. matéria de pigmento e pouco aglutinante que o material todo tem. Mas hoje em dia, como você tem vários e vários e vários suportes, você pode escolher, na verdade. Mas há papéis especiais mais rugosos para pastel, acetinados que aceitam o pastel, o crayon, o carré da mesma maneira. A escolha é muito grande. Legal. O importante é ter um fulcro de material de primeira qualidade e principalmente de resistência à luz. Todo esse material deve permanecer através dos séculos e não perder a sua força cromática, né? A Conté, como nós já falamos, existe desde o século XVIII e até hoje é um dos mais especializados nessa linha de técnicas secas.